bem-vindos. Está super alto isso aqui. Jorge, dá uma baixadinha para mim, por favor. Mais um dia de trabalho espiritual aqui na CISA. Eu sempre pergunto quem vem pela primeira vez. Eu acho que você é a primeira vez. Não? Alguém é a primeira vez aqui? Sejam bem-vindos à CISA. Nós estamos preparando um banner, né, explicativo, para que vai ficar fixado aqui, para que tenha mais facilidade na visualização dos dias de trabalho. Mais um pouquinho alto. E a gente não fique toda vez falando todos os trabalhos, porque são tantos trabalhos aqui na CISA, né? A gente começa. Eu vou resumir para vocês, porque não está lá o banner ainda, então eu vou falar para vocês como é que funciona. Então a CISA é um espaço, né, uma instituição que trabalha com a espiritualidade. Ela tem como base, como esqueleto, né, de base, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Essa é a base do ensinamento da CISA. E também o nosso Mestre Jesus, porque mais um pouquinho alto, agora está abaixo de novo. Então, nós sabemos que Jesus foi o ser mais evoluído, né? Mais antigo espiritualmente, né? Mais ascensionado que passou pela Terra. Então, muitos centros até falam, né, que Kardec foi a lei, né? Kardec foi a lei, Jesus foi a profecia, Moisés foi a lei, Kardec foi a terceira revelação. Então, Moisés a lei, Jesus a profecia e Kardec a revelação. Então são fases e momentos em que a espiritualidade vê que a humanidade está preparada e vão soltando e mandando esses seres para nos ensinar. Nós precisamos de muitas encarnações para nos aprimorar. Não é assim, a gente não cresce, não evolui assim. A Terra é um mundo escola, é um mundo hospital, não é? É um planeta que acolhe a fase evolutiva da raça humana, entre outros seres que habitam aqui também. Então, nós temos aqui a base de Jesus e Kardec. E temos, além disso também, um hospital espiritual, tá? Que tem tratamento nas macas, com cristais, curas espirituais. A genética faz muitos estudos com metafísica, com física quântica. Ela tem essa intenção de fazer essa ligação entre a ciência e a religião, entre a medicina espiritual e a medicina convencional. Nós sempre recomendamos a vocês continuarem os tratamentos na medicina, não parem aqui no médico até. Entendo que a parte espiritual ela é um complemento. Nós acreditamos que um dia ela vai substituir. Provavelmente, como a gente vê no filme Nosso Lar, né? Quando o próprio Emmanuel fala para o André Luiz, a medicina aqui ela é bem diferente da medicina da Terra, né? Então, isso é um processo que vai acontecer. A sutilização do planeta vai ocorrer. A Terra vai passar por um processo de evolução, passando de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. Isso é um processo que vai acontecer. Aconteceu em outros planetas. Tem um livro que vocês lerem que chama-se Exilados de Capela, que é muito interessante para vocês entenderem esse processo que ocorre nos mundos, né? O que acontece com os seres que lá habitavam, para onde eles vão, os que aproveitaram as encarnações, se esforçaram para poder se melhorarem, não é? E o que aconteceu com os espíritos que não se aproveitaram as encarnações, ou seja, repetentes. Então nasce num país, depois nasce no outro país, faz um plano existencial, retorna numa família com berço de ouro, depois retorna, falhou, faz outro plano existencial, retorna numa família com berço de palha, com poucos recursos, e depois nasce como homem, e depois nasce como mulher, e depois tem a missão de educar, e depois tem a missão de ser médium. Que não pensem vocês que é uma grande coisa ser médium, não. Ser médium já é um compromisso que nós temos com a espiritualidade. Ou porque falhamos, ou porque temos esse contrato assinado, ou porque realmente temos o prazer de fazer isso. Porque é muito gostoso nós
sentindo de fato que alguém escutou uma coisinha, alguém despertou sobre tal ponto e deu um sentido para a vida, né? No meu caso, o que me dá sentido à vida é isso aqui, né? Então eu trabalho com outras coisas para sustento, mas isto me deu sentido para a vida. É você ver que existe uma razão. De onde que eu vim? Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Quem sou eu? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com minha mãe? O que vai acontecer com meu pai? Esse amor tão bonito que a gente sente uns pelos outros, amigos, né? Esse carinho, esse amor. Como assim vai acabar? Então, isso causa um pânico na gente, né? Causa um pânico. E hoje, muitos de vocês percebem que a nossa própria natureza não é humana. A nossa natureza é espiritual. Então nós temos sensações que advêm do espírito e não da matéria. Então são vivências automáticas, sonhos surreais que nós temos, né? Intuições, premonições, telepatia. A gente pensa em alguém, a pessoa liga para a gente, né? Que já provam para nós que nós temos muito mais do que um mero corpo físico, somos mais do que isso. E graças a Deus hoje as coisas estão caminhando por uma explicação mais científica, né? Então só não vai acreditar quem não quer. Eu acho que hoje já não dá para você já falar isso, só não acredita quem não quer, né? Existem relatos aí provando a reencarnação incríveis, né? Incríveis mesmo, tem livros sobre isso que vocês falam, nossa, mas como assim? É verdade. A criancinha começou a falar que morou na Itália e que deixou os filhos sem recurso e que dá um endereço. A criança de 7, 8 anos começa a falar como um adulto em poucos momentos. É um momento mediúnico que ele acontece. E aí vão verificar lá o nome dos filhos, né, daquela criatura e vão lá da Itália, encontram o endereço e encontram 2 idosos na casa e vão no porão da casa e encontram a reserva de dinheiro dentro de uma caixa enterrada em tal lugar da casa. Gente, não tem o que falar. Vai falar o quê? Não existe? Existe sim. Então é muito gostoso. Hoje é um dia de muito esclarecimento, é um dia de palestra. A Janete, ela se envolve muito com os mentores, tem a frutificação das águas. Segunda-feira tem um trabalho de desobsessão aqui que está ficando maravilhoso. Nós estamos dando uma ênfase a ele, né? Estamos tentando pegar aquilo que a gente viu de melhor, aprendeu de melhor, vivenciou de melhor e estamos colocando em prática esse trabalho que está cada vez mais afinado. Foi muito bonito ontem, recebemos uma entidade aqui muito bonita também, que mostrou para nós que agora vai estar conosco aqui também, ajudando mais e mais. E é muito bonito você ajudar os espíritos que estão precisando, né? Todos nós somos necessitados, não é verdade? Então é o que eu digo, nós temos que ver sempre o nosso próximo como sendo nós mesmos, né? Como é que nós estaríamos se nós fôssemos ele? Será que eu poderia agir com ele dessa forma? E se fosse comigo, eu iria gostar deles que fizessem isso comigo? A palavra de Jesus, não é? Sempre se coloca no lugar do outro. Então, se você vê alguém que está passando uma situação difícil, pensa um pouquinho, se fosse meu filho ali, se fosse eu mesmo, seria uma tristeza tão grande, né? Eu costumo dizer, a pior dor de uma mãe, de um pai, é ver o filho se desviar e a gente tentar alcançar e não conseguir, né? Então, eu digo para vocês, nós temos que ficar atentos e firmes com as nossas crianças, ensinar as bases para eles, trazê-los aqui, para eles ouvirem a palavra do nosso Mestre Jesus, para que eles se protejam, né, dessa energia que está pairando sobre a terra hoje, que não está fácil. Todos nós sabemos disso. E é preciso orar e vigiar muito nesse processo atual da terra. E ler bastante. E fazer o evangelho no lar também. Porque uma casa que faz o evangelho no lar, ela começa a criar um campo de luz, um ponto de vibração, de proteção, um campo magnético. E aí o mentor fala assim, poxa, mas o que adianta ir lá? Eu tento dar um abraço no meu escolhido e ele está lá vendo
aqueles vídeos horrorosos que só tomam tempo, né? O tempo todo é vídeo de um fazendo uma coisa contra o outro, é vídeo de violência, é vídeo não sei do que lá, e aquele entretenimento, desculpa a palavra, idiota, né? Eu falo mesmo, eu falo para o meu filho que esses vídeos são idiotas. Eles abrem uma brecha de entrada que não vai te acrescentar nada, né? Você vai entrar num padrão vibratório muito ruim. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Muito cuidado. Hoje tanto as energias de luz como as energias trevosas se utilizam de instrumentos tecnológicos, né? Que é o celular, enfim, é um computador, e aí a energia entra dentro de casa. Aí começa a brigar um com o outro, está fazendo uma besteirinha, uma discussão, quando vê já está pega a paca, cada um no quarto, todo mundo triste, todo mundo nervoso, sabe? Pensem nisso, façam o evangelho no lar. Uma horinha da semana, escolha um dia certo, um horário certo. Porque não adianta o mentor vir e não encontrar nada para poder. Mas se ele vier e tiver lá a família reunida, um vasinho de flor, um jarrinho de água, se sentarem na mesa, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazem uma prece, um Pai Nosso, abram o Evangelho aleatoriamente. Se quiserem estudar também pode ser, começa de até a última página, se quiserem abrir aleatório, sempre cai numa mensagem que vai encaixar com a nossa semana. É impressionante. Façam a leitura em voz baixa, mas não gritando, nem discutindo. Fala em voz falada. Acabou de fazer, fecha. Mentalize as pessoas que estão precisando. Lembre de quem está precisando. Vibrem por elas. Peça uma limpeza na casa. Peça uma limpeza em cada um de vocês, um passo espiritual que te retire toda a energia negativa da casa, de cada um de vocês. Depois agradeçam pela semana, agradeçam pela saúde, agradeçam pela vida, agradeçam pelo mentor de vocês, estarem sempre perto de vocês. Minha filha essa semana não morreu por um segundo. Por um segundo. Ela foi atravessar a rua, não tinha nada. Na hora que ela foi, alguma coisa segurou ela assim, o ônibus virou a curva e passou assim, varrendo onde ela estava. Ela não morreu por um segundo. Ela falou assim: papai, eu tive a proteção do meu anjo da guarda essa semana. Eu falei: diga graças a Deus, agradeça, né? Então, eles sempre estão nos olhando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos começar a pensar no nosso comportamento, desde o pequenininho, do médio e do grande. Eu sempre falo, não mintam, né? Procurem seguir o que o nosso mestre falou. Ele fala o que o nosso mestre fala, gente. Resume todas as fórmulas que nós precisamos. Tudo bem, não entendeu direito. O Kardec foi lá, mastigou, explicou, me elucidou, trouxe de novo. Vocês têm material de sobra. Bom, pessoal, já está acabando meu tempo aqui. Eu desejo que vocês tenham uma palestra maravilhosa. E eu digo para todos, se alguém puder colaborar na hora do passe na casinha, para ajudar na manutenção da casa, nós precisamos de pagar um aluguel, luz. É chato, que eu vou dizer para vocês. Olha, eu entrei como tesoureiro, eu já estou cansado, porque é muito chato mexer com dinheiro, né? É chato mesmo. Então, o que vai fazer? Pior é quando não consegue, né? Pior é quando falta e a gente fica com problemas. Aí não é questão mais de ser chato, é questão de ter problemas para trabalhar. Então nós temos que ter equilíbrio para trabalhar. Não é verdade? Se uma conta corrente está negativa, pai do céu, você não consegue nem conversar com alguém, né? Está martelando a cabeça assim, Então, a gente tem que fazer união de força para que nós possamos ter esse equilíbrio de contas. E quem sabe, eu tenho fé que um dia, né, venha uma condição, uma situação que o local possa ter a sede própria, né? Como muitos já têm, né? E outros não têm. Mas é momento, né? Então vamos colaborar com esse momento de reorganização da CISA, esse momento em que está realmente sendo demonstrado a participação, né, de muitas pessoas que não estavam ainda se comprometendo. E hoje nós estamos vendo um comprometimento maior de todos nesse sentido, né?
E uma hora isso vai ficar completamente já estabilizado. E aí nós vamos entrar aqui para falar só de espiritualidade, né? Para falar só de coisas boas e gostosas. Ok? Então desejo a vocês que vocês tenham uma palestra maravilhosa. E liguem-se com seus mentores. Fiquem com a luz do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. Vamos lá, então, gente, que são os nossos trabalhos, basicamente. Para quem não me conhece, eu sou a Janete, conhecida na instituição como Irmã Maria. Fui rebatizada assim pelo mentor desta casa. Fundei esta obra em 1994. Então, há 22 anos, nós trabalhamos com esses médicos maravilhosos da espiritualidade. E hoje estamos aqui, mais uma vez, espalhando um pouco daquilo que nós vivenciamos durante um pouquinho da nossa vida com estes irmãos maravilhosos. Vamos então apagar as nossas luzes para fazermos as nossas orações, para elevarmos o nosso pensamento a Deus, para sentirmos a união, a verdadeira união com o nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelos exemplos que semeastes no meio de nós. Obrigado, irmãos, por permanecerem sempre ao nosso lado. Neste momento, eles nos abraçam, nos envolvem, nos preparam para o tratamento que receberemos, que já estamos recebendo. Bolhas de luzes começam a cair delicadamente sobre nós, como se fossem bolhas de sabão translúcidas. E todo o nosso salão vai se impermeabilizando de muitas cores, de muitas energias salutares, porque estamos nos unindo ao desejo maior de estarmos em Deus. Este, meu Pai, é o motivo porque nos encontramos aqui nesta noite, para buscarmos o alimento maior para nossas vidas, para encontrar um sentido que nos leve na direção correta do bem e da verdade, do amor e da caridade. Por isso, Mestre amado, Mãe Santíssima, Espíritos de luz, envolva-nos nas forças sublimes, purificadoras do universo,
e mantenha-nos sintonizados na frequência do amor divino, da paz que o Cristo nos deixou e nos deixa. Porque se permanecermos nele, nunca perderemos a paz. E ela será a nossa companheira. E sentiremos. E estaremos no Cristo nosso Senhor Jesus. Na oração que Ele nos ensinou. Vamos juntos criar um único diapasão. E vamos agradecer por tudo que temos recebido na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje, a nossa palestra, ela vai falar de uma história real, para que juntos nós possamos tirar uma conclusão dessa história que eu estou trazendo para vocês. Ela parece um pouquinho longa, mas ela é simples e eu vou ler para vocês, ok? Havia um homem que chamava-se Fleming e era um pobre lavrador escocês. Um dia, enquanto ele trabalhava para ganhar o pão para sua família, ele ouviu gritos, pedidos de socorro, proveniente de um pântano que havia próximo, nas redondezas aonde ele plantava. O Sr. Fleming largou tudo o que estava fazendo, saiu correndo para socorrer a pessoa que gritava. Quando lá ele chegou, ele se depara com um rapazinho, gritando desesperadamente por socorro, tentando sair do lamaçal que tinha caído, e ele não conseguia se desembaraçar, afundava cada vez mais. Então o Sr. Fleming o ajudou, retirou dali este rapazinho, salvando assim da sua morte. Levou para sua humilde casa, pois não sabia quem ele era, e lá ele passou a noite. Tomou seu banho, se alimentou e dormiu na casa do lavrador humilde. No dia seguinte, um pai desesperado chega numa linda e maravilhosa carruagem nessa humilde casa, procurando pelo filho. O homem desce da carruagem, elegantemente vestido, é um nobre, e pergunta ao lavrador se ele daria notícias do seu filho, que tinha desaparecido. E aí, o filho dele sai pela porta. E ele então relata a história de como ele tinha salvado a vida do rapaz. O Senhor logo coloca a mão nos bolsos e diz: quero recompensar, quero lhe dar algo, porque você salvou a vida do meu filho. E ele diz: não, eu não posso aceitar dinheiro por isso que eu fiz. Logo em seguida, sai
da casa o filho do lavrador, um rapaz quase da mesma idade do filho do nobre. E quando ele sai, este nobre olha para ele e diz assim para o lavrador: permita-me então, como reconhecimento ao que você fez pelo meu filho, dar ao seu filho a mesma educação que eu darei ao meu. Eu quero que ele estude nas melhores escolas. Permita-me fazer isso em reconhecimento. E aí o lavrador disse: isso eu permito. Ele agradece. E assim foi feito. Este rapaz, filho do Sr. Fleming, ele então concluiu os seus estudos, estudou nas melhores escolas e licenciou-se em medicina, uma famosa escola de Londres. Este filho do Sr. Fleming se tornou um médico brilhante. Ficou mundialmente conhecido como Dr. Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. Passaram-se alguns anos e novamente aquele rapazinho adoeceu gravemente. Chegado ao hospital, uma pneumonia, e como ele foi salvo? Pela penicilina. Pela segunda vez, ele foi salvo por esta família. Este nobre e o seu filho ficaram também mundialmente conhecidos, porque eles faziam parte da família Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, conhecido mundialmente, não é? Exatamente pelo que ele fez quando da Segunda Guerra Mundial. E nós, meus amigos, estamos falando de algo muito sutil. Estamos falando que a vida, ela tem uma força magnífica, que nós chamamos de lei de causa e efeito. A lei do retorno. A lei do retorno, ela é uma lei do universo. E ela é uma lei justa, absolutamente justa. Porque ela vai sempre nos trazer aquilo que nós semearmos. Quando nós começarmos a entender profundamente essa lei de retorno, nós vamos entender sim que cada gesto, cada palavra, cada pensamento, ele funciona em frequências e é derivado de uma força dentro de nós, que é a força de todo o universo. Esta lei de retorno, ela está embasada, estruturada na lei do amor. E quando nós começamos a entendê-la, nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós falamos, registramos, espalhamos, é a força que o universo te devolve. Hoje nós estamos muito condicionados, não é? A espalharmos notícias ruins. Mas nós entramos num grupo, nós entramos no Face, nós entramos no WhatsApp, nós entramos, enfim, em muitos grupos que nós fazemos parte, e de repente nós temos a infelicidade de ter ali um amigo, alguém que nós até gostamos, mas essa pessoa, ela só coloca ali
coisas negativas. Ela não entendeu o que ela está fazendo. Ela propaga o tempo inteiro, não apenas para ela, para a vida dela, para o grupo em que ela está colocando aquilo, mas para todas as pessoas que têm acesso a isso, a energia negativa que ela comunga. E aí você vai lá e você vê. E aí você vai lá e você olha. Aí você vai lá e você entra em contato com isso. E aquilo te dá um desespero. E aquilo te dá uma angústia. E você vê coisas ruins o tempo todo. E essa onda de angústia que nós estamos vendo hoje é decorrência dessa lei. Essa lei de retorno aqui para a família Fleming, que eu trouxe para vocês, é algo maravilhoso. Porque é fruto deste verdadeiro amor. Do amor de quem semeia a justiça, a verdade, a gratidão. Que palavra linda, não é? A gratidão é quando nós somos capazes de reconhecer dentro de nós o que verdadeiramente somos. Por que isso? Porque nós vivemos uma realidade em que nós projetamos quem somos aos outros. Nós olhamos no outro e o retorno do que vemos é o que nós somos, não é o que o outro é. Essa linha de retorno, ela volta para a pessoa com uma força total. Então, quando nós somos ingratos com as pessoas que nos auxiliam, que nos estendam as mãos, nós podemos aguardar que nós vamos encontrar a ingratidão do nosso lado. Porque é da lei. E essa lei é justa, eu repito. Se você semeia, você colhe. Se você propaga só coisas ruins, só reclamação, só desgraça, o que você espera de diferente para a sua vida? Fala para mim. Hã? Você começa o dia reclamando, no meio do dia tudo é uma droga, depois de não sei que hora você posta a pior coisa, você continua o dia dizendo que nada está certo, que é uma porcaria, que não... O que você vai ter de volta? Diz para mim. Hã? Vai ser algo diferente dessa energia que você propaga, sim ou não? Hã? Não! O que você propaga é o que o universo te devolve, gente, como um bumerangue. Não adianta